Olá, meninas! Hoje, trazendo mais uma videoaula de enfeites de Natal, eu trago para vocês aqui uma guirlanda. Ela tem aqui de comprimento de uma argola a outra 19 centímetros e tem 15 centímetros de largura. Para enfeitar aqui o meio da nossa guirlanda, eu vou utilizar enfeites de Natal que eu já tenho na minha casa. Mas caso você prefira, você também pode comprar um enfeite novo ou também pode colocar algum dos enfeites que já ensinamos aqui no nosso canal. Eu produzi duas versões da mesma guirlanda. Essa primeira aqui foi produzida com a linha Anne. Para produzi-la, eu utilizo 3 fios, eu vou trabalhando com 3 fios ao mesmo tempo. Para quem não conhece ainda essa técnica de trabalhar com 3 fios, eu vou ensinar como fazer aqui para que você trabalhe com apenas um novelo e ao mesmo tempo teça com 3 fios. E nessa outra versão, eu utilizei como base o barbante número 6. Todas duas foram produzidas com a agulha 3,5. E aqui de acabamento eu coloco pequenas pérolas. Nessa primeira guirlanda aqui eu utilizei uma pérola mais amarelada e nessa outra aqui eu utilizei uma pérola mais branca, ok? Então vamos começar. Para fazermos a nossa guirlanda, nós vamos utilizar duas argolas de acrílico, uma de 10 centímetros e outra de 3,5 centímetros. O trabalho pode ser feito com barbante vermelho número 6 ou também com a linha de crochê. No caso da minha linha aqui é a linha Anne, mas você pode trabalhar também com a Camila, com a linha Charme, ou seja, com a linha que você tem aí na sua casa, ok? A agulha de trabalho será 3,5. E para enfeitar a nossa guirlanda, eu vou utilizar um enfeite de Natal que eu já tenho na minha casa. Pode ser um Papai Noel ou pode ser uma estrela. Também nós fizemos aqui no canal os sininhos, que você também pode colocar aqui nessa argola. Aqui eu tenho o par de sininhos para mostrar para você. Só que no caso dessa argola, esses sinos ficam grandes. Então, se você quiser fazer o seu sino, então você pode fazer apenas um sino, coloca o enfeite aqui em cima dele e depois pode aplicar na sua guirlanda. Então, se você utilizar apenas um sino, ficaria dessa forma, ok? Então, nós vamos começar. Primeiro eu vou ensinar você a trabalhar com a linha. Para me fazer a minha guirlanda de linha, eu vou trabalhar com 3 fios. Para trabalhar com 3 fios, eu vou dobrar o meu fio. Aqui eu tenho, então, 2 fios juntos e dobro uma terceira vez. Então, fiquei aqui com 3 fios. Eu tenho aqui, numa das pontas, eu fico com uma pontinha solta e outra dobrada. E se eu vier aqui embaixo, aqui eu tenho apenas uma ponta dobrada e o restante do fio. Então, eu vou começar a trabalhar nessa ponta que eu tenho aqui, que fica apenas uma pontinha e uma outra parte dobrada. Então, com a minha agulha 3,5, eu vou prender os fios aqui na agulha. Eu pego a argola maior de 10 centímetros, faço uma laçada nela, conduzo o fio aqui por dentro e faço um ponto baixo. Passo novamente a agulha, conduzo o fio por dentro e faço um ponto baixo. E vou trabalhar dessa mesma forma, trabalhando com os 3 fios juntos. Quando eu chego aqui, a minha linha então já acabou. Aqui ficaria apenas um fio,
certo? Mas aqui eu tenho uma argolinha. Eu vou pegar a minha linha, vou dobrar, vou passar ela aqui por dentro novamente. Quando eu puxo ela aqui por dentro, tirar o meu barbante daqui, para que você possa ver melhor. Quando eu puxo a linha aqui por dentro novamente, se formam os 3 fios, igual começamos a trabalhar. Então, temos 3 fios aqui. Aqui vai ficar uma pequena laçada, só que quando você trabalhar, essa laçada vai sumir. Então, eu continuo fazendo os pontos baixos. Aqui na frente, o meu fio tornou a acabar a dobra que eu estava trabalhando. Então, eu passo novamente o fio aqui por dentro, puxo ele e volto a ter novamente 3 fios para trabalhar. E continuo fazendo a laçada. Ok, meninas? Ficou claro para vocês? É bem simples de trabalhar com 3 fios. Para vocês que ainda não utilizaram essa técnica, é fácil porque você pode pegar um material que você já tenha na sua casa e transformá-lo em um material mais grosso necessário para o trabalho que você vai fazer, ok? Então, no caso aqui, eu já ensinei vocês como trabalhar, caso você for trabalhar com a linha. Agora eu vou fazer o trabalho com o barbante. Para trabalhar com o barbante, é o número 6. Eu vou prender na agulha. Passo a laçada aqui por dentro. E faço o ponto baixo. Faço a laçada e o ponto baixo. E vou preencher toda a minha argola com pontos baixos. Então, dá para você perceber que se você trabalhar com a linha dobrada em 3 partes ou trabalhar com o barbante número 6, no final o seu ponto terá a mesma espessura. Agora, nós vamos então preencher toda a argola com pontos baixos e finalizar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, vou completar a argola e volto mostrando para você como ficará. Com a minha argola, então, já toda preenchida com pontos baixos, ficará dessa forma. Agora, eu vou subir 3 correntes. E no mesmo ponto de base, eu faço um ponto alto. Faço 3 correntes, volto na primeira corrente, fecho com ponto baixíssimo, formando um picô. E no mesmo ponto de base, faço mais 2 pontos altos. Então, ficou dessa forma. Feito o primeiro leque, então, vou fazer uma corrente, vou saltar 3 pontos aqui na base. Faço um ponto baixo, faço mais uma corrente, salto novamente 3 pontos na base e vou fazer aqui um novo leque
com 2 pontos altos, 3 correntes, fecho na primeira corrente com ponto baixíssimo, formando picô, e faço mais 2 pontos altos. Como nessa aqui eu estou trabalhando com barbante, e esse meu barbante aqui é um barbante mais grosso, aqui eu vou saltar 3 pontos entre o leque e o ponto baixo, e depois novamente 3 pontos para fazer o próximo leque. Caso você esteja trabalhando com fio um pouquinho mais fino e ficar repuxando, então você salte apenas 2 pontos aqui de distância entre o leque e o ponto baixo. Faço mais uma corrente, salto os 3 pontos de base e faço um novo ponto baixo. A distância também entre os pontos baixos e os leques vão depender também da quantidade de pontos que você colocou aqui na sua argola. Se você colocou muitos pontos, eles estão muito juntos, se você saltar apenas 2 pontos de base, os seus leques vão ficar aqui meio folgados, meio caindo para frente, ok? Então, eu já fiz trabalhando com apenas 2 pontos de distância, mas esse material aqui é um material um pouquinho mais grosso, então estou trabalhando com 3 pontos de distância entre os leques e os pontos baixos, ok? Agora faço mais uma corrente, salto 3 pontos de base, e no próximo vou fazer 2 pontos altos, 3 correntes, volto na primeira corrente, fecho com ponto baixíssimo, formando picô, e faço mais 2 pontos altos. Faço uma corrente, salto os 3 pontos de base e faço mais um ponto baixo. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou completar a minha carreira fazendo a mesma sequência e volto então terminando ela com você. Terminando aqui a carreira, eu fiz o último ponto baixo, uma corrente, e vou prender com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que iniciamos. Então, ficou dessa forma. Nesse modelo que eu fiz aqui, eu fiquei com 3, 6, 8 leques. São 8 leques aqui ao todo. Eu tenho outro modelo aqui que eu havia feito antes. Esse aqui foi produzido com linha. Entre os leques e os pontos baixos, eu saltei apenas 2 pontos de distância. E nesse modelo aqui de linha, eu tenho 3, 6, 9 leques. Então, fiquei com um leque a menos nesse aqui feito com barbante. Eu vou aproximar aqui para você perceber. O de linha tem um pouquinho de brilho e o de barbante fica um pouquinho mais fosco. Mas a distância aqui entre os pontos que você vai saltar é que você vai ter uma quantidade maior ou menor de leques. Ok, meninas? Então, agora nós vamos fazer essa alça que temos aqui em cima. Para fazermos a alça, eu vou fazer 9 correntes.
feito as 9 correntes, agora eu vou trabalhar com a argola menor, a de 3,5 cm, e vou preenchê-la também toda com pontos baixos. Então, faço da mesma forma que eu fiz na argola maior, só que agora preenchendo a argola menor com pontos baixos. Vai ficando dessa forma. Com a argola então toda preenchida com pontos baixos, eu vou vir no primeiro ponto baixo que iniciei a carreira e faço um ponto baixíssimo. Então ficou assim. Agora vou fazer novamente 9 correntes. Volto aqui no mesmo leque que eu havia preso, aqui o primeiro ponto, no outro lado desse mesmo leque, aqui no segundo ponto que eu tenho aqui na base dele, no segundo ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma, ok? Agora eu vou cortar o fio. Passo ele aqui por dentro da laçada, puxo ela para se fechar, então ficou assim. Para arrematar o fio, eu vou vir aqui por trás. Eu tenho aqui o meu fio inicial e tenho aqui o fio final que terminei agora. Eu vou conduzir esse fio que eu tenho aqui em cima pelo ponto aqui de baixo. Vou caminhando com ele aqui por dentro dos pontos. Agora que eu tenho os fios aqui laterais um ao outro, eu vou amarrar fazendo 3 nós. E agora é só cortar o excesso. Então, ficou dessa forma. Aqui eu tenho a estrutura pronta da minha guirlanda. Ficou assim. Agora, vamos colocar as pérolas aqui na nossa guirlanda. Para aplicar as pérolas na minha guirlanda, eu vou costurá-las aqui com fio de crochê. Estou utilizando um fio também vermelho, para que o acabamento aqui fique perfeito. Eu já tenho o meu fio dobrado, colocado em uma agulha de tapeçaria e já fiz um nozinho aqui na ponta. Agora aqui por trás, eu vou pegar um ponto de base que eu tenho aqui ao meio do meu leque, passo o fio aqui por dentro dele, volto com a agulha aqui por dentro do fio, para que ele fique posicionado aqui na posição que eu quero. Agora, vou passar minha agulha aqui pra frente, aqui pelo espaço que eu tenho aqui no meio do leque. Então, com a minha agulha aqui dentro, eu passo ela aqui no meio, aqui do ponto. Então, eu tenho ela presa lá atrás, passada aqui no meio do ponto. Para trabalhar dessa forma, eu passei então a minha pérola aqui por dentro da agulha, mas para me trabalhar dessa forma, eu tenho que trabalhar com a pérola um pouquinho maior, para passar por dentro da agulha.
Caso as pérolas que você tenha sejam muito pequenas para uma agulha de tapeçaria, é necessário então que você trabalhe com uma agulha mais fina, ok? Agora eu passo a minha agulha aqui pelo meio do outro ponto de base que eu tenho, aqui no meio do leque. Então, a minha pérola fica posicionada bem aqui ao meio. Agora, eu trago o fio aqui para baixo e vou caminhar aqui por dentro dos pontos de base que eu tenho aqui na argola até chegar no próximo leque. Então, com o meu fio aqui já na direção do próximo leque, eu caminho com a agulha aqui por dentro, chegando aqui no meio dos pontos que eu tenho aqui no meio do leque. Coloco novamente uma outra pérola, posiciono ela aqui bem ao meio e passo novamente aqui por dentro dos pontos, passando com a agulha pelo leque, sempre pelo meio. Vou trabalhar da mesma forma para colocar todas as pérolas aqui. Em cada leque que eu tenho, eu vou colocar uma pérola no meio deles. Então, vou completar e volto mostrando para você como ficará. Com todas as minhas pérolas, então, já aplicadas aqui na guirlanda, então, ficou dessa forma. Aqui eu tenho, então, a guirlanda produzida com barbante número 6 e essa aqui é a guirlanda produzida com a linha, ok? Agora, o que eu vou fazer é colocar aqui ao meio um enfeite de Natal que eu já tenho aqui na minha casa. Então, eu escolhi um enfeite que ele caiba aqui no círculo da minha guirlanda. O meu enfeite já tem um fiozinho dourado aqui atrás. Então, eu vou cortar esse fio, corto ele aqui no alto, aqui ao meio. Posiciono ele aqui na posição que eu quero. Então, ficará dessa forma. Agora, com a minha agulha de crochê, eu vou trazer a ponta dele aqui para trás. Passo uma ponta em um fio de base e a outra passo em outro fio para ficarem laterais, mas ao mesmo tempo em pontos diferentes. Então, com elas aqui atrás, eu posiciono na posição que eu quero e agora vou amarrar. Fiz 3 nozinhos. E agora ficou assim, depois de pronta. Ok? Nessa aqui, eu vou colocar um outro enfeite. Decidi colocar uma estrelinha nessa de cá. Vou fazer da mesma forma. Eu vou cortar o fiozinho que ela já tem aqui ao meio. Essa aqui eu vou posicioná-la pegando no fio aqui por baixo, que são duas formas de você poder prender o seu enfeite aqui na guirlanda. Você pode passar o fio aqui por cima, como fizemos aqui nessa primeira, ou posicioná-lo já aqui na parte de baixo. Então, eu passo aqui em um ponto de base, aqui bem centralizado, pego um outro ponto.
lateral ao que eu passei a primeira tirinha. E passo ele aqui também. Trago os fios aqui para trás. E agora eu vou amarrá-los aqui. Sempre amarrando uma ponta na outra. E faço os 3 nós. E agora é só cortar o excesso. Então, ficou dessa forma. Em uma eu coloquei uma estrela. Todos já são enfeites de Natal que eu já tenho na minha casa. Então, já são enfeites mais antigos. E agora, trabalhando dessa forma, eu vou renovando os meus enfeites. E nessa aqui eu coloquei um pequeno Papai Noel. Você também pode colocar na sua guirlanda os sininhos que fizemos aqui no canal. Você encontra a videoaula deles na playlist Enfeites de Natal. Mas para uma argola de 10 centímetros, esses sinos ficam grandes. Então, caso você queira produzir um sininho desse para colocar nessa guirlanda aqui, você vai fazer apenas um dos sinos. Aqui nós temos 2. Você produz apenas um, coloca um enfeite nele, como explicamos na videoaula. Então, ficaria assim, dessa forma, com apenas um sino. Então, ficaria assim, você teria essa visão do seu sino. E na guirlanda, ele ficaria então dessa forma. Ficaria bem centralizado aqui ao meio, ok? Então, estamos finalizando mais essa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero convidar vocês para compartilhar as nossas videoaulas com suas amigas, curtir os nossos vídeos e também se inscrever em nosso canal. Para você que ainda não se inscreveu, se inscreva, porque todas as semanas eu vou trazendo muitas novidades por aqui. Ok, meninas? Encontro vocês então nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!